Ir à Câmara, Romel. Ok, então sejam muito bem-vindos. Eu vou estar aqui à conversa Uhum. quem, ou ela me entrevista a mim, ou eu entrevistei ela, não Sim. importa. Ok? Então podes começar, Inês. Então, boa noite a todos. Hoje o tema desta partilha então são os telemóveis, dispositivos eletrónicos e a sua influência no cérebro das crianças. Podemos começar com uma pergunta, ou seja, ahm, saíram recentemente novas diretrizes relativamente à idade em que se devem dar telemóveis às crianças e refere-se à idade dos 18 anos. Alguns indicam 13, outros indicam 16. O porquê dessa idade e o porquê dessa diretriz neste momento? Então é assim. A nível de desenvolvimento cerebral, nós só aos 25 anos é que temos o neocórtex completamente desenvolvido. Então, quer queiramos, quer não, o uso dos telemóveis vai ter um impacto no desenvolvimento das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Isso é algo que já está provado, é algo que já está em diversas meta-análises e que tem um impacto brutal, na forma como jovens, crianças, adultos, eh, encaram as relações, se relacionam e, fora isso, todas aquelas doenças que nós conhecemos, patologias, do foro do neurodesenvolvimento. Portanto, é uma temática que hoje está muito em cima da mesa e eu diria que é o maior desafio parental. É os videojogos, é os smartphones, é o Instagram, é o TikTok, são muito divertidas, parecem entreter as crianças, mas têm aqui um grande impacto. E a pergunta que tu me disseste leva-me a outra pergunta, que é como é que o cérebro se desenvolve? Então, o cérebro leva 25 anos para se desenvolver e amadurecer completamente. O cérebro humano começa-se a formar após as 3 semanas após a concepção. E no nascimento, o cérebro do bebê contém 100 bilhões de neurónios. E isto vai mudando ao longo da infância, não é? O que vai mudando ao longo da infância são as conexões entre esses neurónios e as chamadas vias neuronais. Então, antigamente, acreditava-se que a maturidade cerebral seguia o desenvolvimento físico, mas agora nós sabemos que não é bem assim. E embora o nosso filho seja adolescente, possa ser fisicamente mais alto do que eu, por exemplo, ou do que o pai, mas o seu cérebro não está totalmente conectado. Então, o centro emocional do cérebro desenvolve-se antes do centro de julgamento, que não está totalmente maduro até meados dos 20 anos. Curioso, não é? Por isso é que bem há pouco a DCM colocou como patologia, possível patologia, a questão da imaturidade, da falta de maturidade afetiva. Curioso, não é? Porque nós temos pessoas de 40 anos que não têm maturidade afetiva, não é? Nós temos pessoas que são pais que não têm maturidade afetiva. Nós temos pessoas que se envolvem nos relacionamentos que não têm maturidade afetiva. Então, isto para responder àquela questão. 16, 18, vai afetar de qualquer maneira, não é? Aquele Uhum. jovem, aquele adolescente, aquela criança. As atividades dos nossos filhos moldam o seu cérebro. Porquê? Porque as vias neuronais, elas são dependentes da atividade e são reforçadas por meio do uso repetido. Tal e qual como as estradas de terra, ao serem pavimentadas, as áreas do cérebro são fortalecidas com base no uso frequente, não é? Porque nós temos que passar vários sítios para o terreno abater, não é? Então, com a repetição, com a prática suficiente de atividades desafiantes, elas vão se tornando mais fáceis. Então, a exposição a muitas atividades durante a infância é para formar este cérebro. Mas tem que haver uma coisa que se chama a poda neuronal, para aumentar a eficiência. Então, o objetivo de uma infância saudável é conseguir construir o máximo de conexões cerebrais possível para Uhum. depois utilizarmos na adolescência, para construirmos essa eficiência. Então, Certo. os caminhos
usados têm que ser mantidos, têm que ser fortalecidos, e aqueles que são menos usados vão ser desligados. Isto é que se chama poda neuronal. Então, este processo está relacionado com o estágio de desenvolvimento do nosso filho. Então, se ensinarmos ao nosso filho habilidades da função executiva desde cedo, como planeamento, como organização, como gerir o tempo, as coisas vão conseguir, entre aspas, ter a máxima eficiência. Sem as habilidades da função executiva bem desenvolvidas, as crianças pequenas e os adolescentes vão ter problemas com as capacidades necessárias em simples, concentrar-se numa tarefa, seguir instruções, cooperar os outros ou, inclusive, lidar com as próprias emoções. Então, os pais são necessários para fornecer estrutura durante este estágio. Durante este estágio. E depois temos também, eu queria colocar também os dois aspectos, ou seja, da parte do desenvolvimento, ou seja, da exploração do mundo, do conhecimento do mundo, né, em termos físicos, e também as relações com os outros. Porque o que é que acontece com excessivo tempo de ecrã? O que é que produz no cérebro de uma criança? Vai produzir uma Já adição. vou dizer aqui uma série de coisas, porque que mal faz eu dar o telemóvel ou o smartphone, ou seja o que for, para entreter para a criança comer a sopa. Ou enquanto eu estou na cozinha a fazer o jantar, que diferença faz eu lhe dar algo para as mãos para a criança se entreter? Isto tem impactos brutais a nível de desenvolvimento, a nível do neurodesenvolvimento, não é? Então a questão aqui prende o que é que esta ecrã faz ao cérebro da criança. Então, o uso excessivo de ecrãs pode prejudicar e interromper o desenvolvimento cerebral precoce. Ou seja, aprender novas habilidades vai ser difícil, porque nas telas, nos ecrãs é muito mais fácil. Afinal, como é que se vai aprender a atar o nó de um sapato quando o iPad chama pelo nosso nome? Então, nós vamos ter habilidades para lidar com o iPad, crianças, mas não vamos ter habilidade ou destreza para fazer o, nó, O como é que laço. se chama? O Atar laço um ao sim. ténis. E estamos a ter estas questões. E aí estamos a trabalhar com outro tipo de motricidade. Ok? Ou seja, os ecrãs são projetados para serem divertidos, para serem distrativos. Como há uma curta janela de oportunidade para as atividades importantes para que o desenvolvimento ocorra, nós temos que prestar atenção naquilo que permitimos ou não aos nossos filhos. Porque depois de passar a idade de desenvolvermos determinadas características nos nossos filhos, eles ficam com esse handicap. Porque há determinadas coisas que as crianças têm que aprender naquela idade. Sim. Sim, é o chamado, ou seja, o período crítico, não é? Onde uma determinada competência tem que necessariamente ser desenvolvida ou já não é possível, e há os períodos sensíveis, não é? Em que uma determinada competência é mais fácil ser aprendida. Então, Temos aqui, desculpa. diz. Há aqui outras duas questões, ou seja, a primeira é a questão do tempo, ou seja, o dia tem 24 horas para todos, portanto, se muito tempo for passado nos ecrãs, não será passado a fazer outra coisa qualquer. E depois a questão também, até a questão naturalmente da relação com os outros. Uma mesa é para, em princípio, não é? É o momento em que a família está reunida. E depois temos a questão do tédio. Nós temos mais do que isso, Inês. Nós temos vários fatores. Para já, o tempo de ecrã desloca o tempo que é gasto em atividades importantes no desenvolvimento da criança. Não inclui brincadeiras sem obstáculos, não inclui tempo social com colegas, não inclui leitura, não inclui natureza, não inclui a ligação à família e às vezes não inclui o sono. Por outro lado, o tempo de ecrã aciona a produção de dopamina no cérebro, que leva a dependência. Ou seja, leva a vício, em que as crianças é impossível de resistir. Nós sabemos que há apps feitas para criar adicção. E não precisa muito tempo. Não é? Os pais
não têm conhecimento disto. Os educadores às vezes também não. E aqui quando nós falamos nisso, as pessoas dizem assim, é para não usar, etc., os telemóveis, os tablets, não sei o quê. Nós temos, como adultos, quando damos um telemóvel para a mão de um filho, temos que saber quais as implicações que essa ferramenta lhe vai causar ou não causar. Vocês, por acaso, dariam uma faca ao vosso filho para cortar o pão logo ali aos 2, 3 anos? Não. Então, mas dão um telemóvel, não é? Então, nós, na sociedade, temos que nos questionar sobre que educação andamos a dar aos nossos filhos. Não é? Além disto, o tempo de ecrã é projetado para continuar. Ou seja, brincar no quintal ou na rua tem um ponto final, que é quando começa a escurecer, o pessoal vem para casa. O tempo do ecrã, não. Quando é que se coloca um ponto final ao tempo do ecrã? Anda, vem jantar, anda, vem comer, É só anda, mais vem um fazer não jogo. sei o quê. E então vêm as questões dos grandes desafios que os pais têm, que é, se não o podes vencer, junta-te a eles. Então criamos a pior emenda que o soneto. Porque aquilo que me parece, daquilo que eu vou lidando, é que às vezes há uma desresponsabilização dos educadores, isto é, nós adultos, por tentar lidar com uma situação que é desafiante daquela criança ou daquele adolescente. Porque dá menos trabalho dizer que à mãe e siga para bingo, do que colocar uma norma, do que colocar uma regra, do que colocar um limite. Mas aí é a diferença de educar um jovem para a vida, de educar um jovem para uma situação de parasitismo. Aquele jovem que tem 30 anos, tem um curso superior e que não sai de casa nem vai procurar emprego, por exemplo. Ou aquele jovem que não vai a uma entrevista de emprego porque tem que ir a meio fazer as negociações do vencimento que vai oferir. Ou aquele jovem que vai 2 dias trabalhar e ao terceiro já não vai porque tem que se levantar cedo. E eu posso aqui continuar com N questões. E isto não vai acontecer daqui a 20 anos, isto está a acontecer agora. Então, os nossos jovens hoje, como é que é possível terem menos competências sociais e para os valores que os nossos bisavós? Está qualquer coisa que não está a funcionar bem. Se calhar nós estamos a falhar em algo que eles foram bons naquela altura. Então temos que ponderar o que é que nós, como educadores, como sociedade, estamos aqui a falhar, não é? Ah, Sim, qual é o nosso papel aqui nesse sentido, ou seja, como modelos, como exemplos, como é que devemos agir, como é que podemos gerir essa situação? deixa-me só terminar aqui de dizer Desculpa. quais são as implicações, que é para fazer aqui tipo um choque, não é? Ah, houve um estudo feito que se chama Adolescent Brain Cognitive Development Study, que foi feito pelo National Institute of Health, em que pegaram em 11 mil crianças ao longo de 10 anos e viram quais eram os efeitos de exposição aos ecrãs. E foi muito interessante as conclusões que eles chegaram. Primeira conclusão: as crianças expostas desta forma têm pontuações mais baixas nos testes cognitivos e de linguagem. Aquelas crianças que passam mais de 2 horas nos ecrãs. Baixos testes cognitivos e de linguagem. Segundo, um afinamento prematuro do córtex frontal, ou seja, a ressonância magnética encontram diferenças significativas entre os cérebros das crianças que usam smartphones, tablets, videojogos, mais de 7 horas por dia. E a área da função executiva, o córtex frontal do cérebro e a área do cérebro que vai processar as informações dos 5 sentidos, foi afinada, não foi desenvolvida. Mais, menor inteligência cristalizada. Ou seja, o que é isto de inteligência cristalizada? Conhecimento geral sobre aquilo que aprendem. Compreensão de vocabulário, compreensão de leitura. Nós vemos cada vez mais crianças com problemas de neurodesenvolvimento graves. E tu sabes bem, não é? Nós falamos com a doutora Arlete ainda na conferência bem há pouco tempo, e ela dizia que está em choque pela quantidade massiva que está
a vir de crianças com problemas de neurodesenvolvimento. Em que é preciso urgentemente, como ela dizia, e todos os profissionais que lá estiveram diziam, é preciso urgentemente criar uma escola de pais e dar formação parental. A pergunta é, os pais querem ter, porque às vezes oferece-se, e os pais não estão nem aí. Isto é negligência parental. Só claro, isto não se diz, não é? Porque não convém. Mas isto é negligência parental. Nós sabemos que há escolas que não promovem este tipo de encontros e discussões. Mas há escolas que promovem. Qual é que é a receptividade dos encarregados de educação? Reduzidíssima. Abaixo dos 10%. Porque não podemos, porque é sexta, e se não é sexta é sábado, e se é sábado é domingo. Porque o que é mais importante e o que é prioridade não é o meu filho. É o jantar XPTO, é ir à discoteca, é ir fazer não sei o quê, fazer não sei o quê, fazer não sei o quê. Portanto, as prioridades não são os garotos. E nós temos-los sentados nos bancos das escolas, todos os dias. E, portanto, as crianças não nascem com depressões. As crianças não nascem com problemas de neurodesenvolvimento, a grande maioria delas. Adivinhem? A disfuncionalidade do apego com os cuidadores primários leva a este tipo de situações. Agora, não podemos nos dizer, nós que somos seres pensantes, dizer que é uma sorte do destino. Tive azar, calhou-me na rifa. Não. Até que ponto é que eu estou envolvida na educação parental dos meus filhos? Na maioria das pessoas que eu conheço, falando assim do âmbito profissional, está-se bem. Vamos viver a vida, vamos ver o que é bom para nós, filhos. Eles lá se desenrascam, eu também me desenrasquei. A educação do século XX não é a educação do século XXI, porque os estímulos são muito maiores, né? E a questão dos telemóveis é um elemento na educação que é enfim, enfim, enfim. Então, isto tem impacto? Tem. E tem impacto numa outra coisa que as pessoas, que nós vemos nas nossas escolas. Violência. Violência. Comportamentos aditivos gravíssimos. As crianças, como têm acesso à pornografia, utilizam gestos, comportamentos nas escolas. E estamos a falar de crianças da primária. Não estamos a falar em adolescentes. Não. Estamos a falar em crianças da primária, em crianças da pré, a ter comportamentos de risco. Porquê? Porque em casa também não existe uma educação afetiva ou sexual válida, com base, que acompanha. Mas nós, como pais, que tipo de literatura lemos? Nós, como pais, que tipo de sites consultamos? Não é? Porque se nós, como pais, a nossa literatura for uma literatura que incentive ao desenvolvimento precoce de uma sexualidade deficiente, aquela criança vai entender a sexualidade como uma objetificação do corpo. Por exemplo, não é? Por exemplo. Então falamos, não é preciso eu me relacionar. Então, eu posso ter a internet, eu posso obter prazer online, não preciso do outro. Então cria-se aqui uma disfuncionalidade, o que é ter um relacionamento com o outro. E surgem as doenças de foro psicossomático. Depois, em jovem adulto, temos exponencialmente, não é? A crescer a quantidade de jovens entre os 18 e os 20 anos com impotência e ejaculação precoce. Posso continuar aqui a dar vários exemplos. Então, como sociedade, o que é importante referir? O que é importante nós analisarmos? O que é importante nós questionarmos? Porque uma sociedade democrática e evoluída discute as coisas. Não vai de modas. Discute as coisas. Fundamenta-se em registros teóricos, em estudos, para poder fundamentar o que está a dizer, o que está a falar. Então, é preciso haver aqui uma movimentação dos educadores, da sociedade, da comunidade, para ir travando esta pandemia. Porque vocês pensam que a vossa criança de 6 anos, como vocês trancam lá o telemóvel ou as redes, para só verem aquelas publicações, estão-se a esquecer de um pequenino pormenor.
Algumas apps de jogos para crianças são aditivas. E algumas têm níveis para adultos também, Eu que eles sei. poderão aceder. E a questão não é essa. A questão é que aquilo aparece com, como é que se chama? Com aquelas. Ai, eu não sei explicar aquele nome. Aparece com aqueles iconezinhos que aparece de vez em quando e Uhum. alguns de conteúdo bem duvidoso. Sim. Uma criança com 6 anos não tem a capacidade para analisar aquilo que está a ver. Se não tiver uns pais, uns educadores que o formem nesse sentido, porque o que se pretende agora no século XXI não é proteger os nossos filhos da vida. O que se pretende no nosso século XXI é dar ferramentas aos nossos filhos para saber lidar com o mundo lá fora. E a grande maioria dos jovens não tem ferramentas. Então o que é que acontece? Frustra-se e não avança, porque o mundo lá fora é perigoso, porque não tem ferramentas para lidar com isso. Então, o que se pretende dos pais do século XXI não é colocar os filhos numa retoma de vida e dizer não vais para ali que é mau, não vais para além que é bom. É dar ferramentas para quando vão para o mundo lá para fora saibam se defender e fazer escolhas acertadas. Mas aí vai mais longe. Será que nós, como pais, sabemos escolher e sabemos decidir? É que se nós não soubermos escolher e decidir, não podemos ensinar ninguém aquilo que não conseguimos fazer. Então, consciência que eu tenho no meu caminho e no meu desenvolvimento pessoal também. Eu estou a tocar em vários pontos que aqui me parecem estruturais. Agora, portanto, pergunta é a chave. Então, mas deve usar ou não deve usar telemóvel? Quanto tempo ou não quanto tempo? Não é? Qual é que é o cenário ideal? Sim, desculpa, uma pergunta ou um argumento que as pessoas usam muito quando se trata deste assunto é: então eu vou privar o meu filho da tecnologia? Vai ficar à margem? Vai ficar sem ter ferramentas digitais? Essa é uma boa pergunta. Claro que não pode ficar à margem nem ter ferramentas digitais, mas o seu filho utiliza as ferramentas digitais para ir à pesquisa de cultura ou de pornografia, ou de droga, ou de dark web. Saberá você onde é que o seu filho anda? E o que é que anda a fazer? Esta é que está aqui a questão. Porque os garotos que evidenciam determinados comportamentos de risco na escola não aprendem em casa, mas aprendem na net. Não é por acaso que determinados vídeos de violência são colocados no YouTube, assim como determinados vídeos a usar estupefacientes, drogas, ou determinados vídeos de pornografia. E estamos a falar de garotos de 11 e 12 anos. Será que os nossos filhos têm ferramentas para saber lidar com o coleguinha que os desafia para este tipo de atividades? Sem serem excluídos do grupo? Nós sabemos muito bem como é que funciona nos pares, não é? Será que os nossos filhos têm ferramentas para se saberem defender harmonicamente, sem criar cisão com o grupo e não se enfiar nas coisas menos boas? Será que tem? Será que não tem? Sim. Mas a Academia Americana de Psiquiatria Infantil e Adolescente dizem que os pais não sabem o tempo, nem o que é que os adolescentes e os jovens estão a assistir. E as crianças, quando estão a ver um filme inocente, a ver a Disney Channel, ou seja o que for, estão expostas a violência e comportamentos de risco, a acrobacias que inspiram um comportamento inseguro, a conteúdos sexuais que não são para a idade, a estereótipos negativos, a uso de substâncias e a informações enganosas. Havia aqui há uma altura, Inês, uns vídeos de umas acrobacias que uns putos faziam, se atiravam de um sítio qualquer. E então o que é que acontece? Meia dúzia de adolescentes lembraram-se de ir fazer o mesmo. Terás escusado dizer que morreram. Eu lembro-me de uma situação, lá para cima para o norte, de uma garota que se atirou da varanda. Neste momento é um vegetal autêntico.
porque vê um vídeo, bem como os vídeos que passam, os vídeos não, mas determinadas posts do TikTok sobre a anorexia e bulimia, que induzem as jovens a esse tipo de comportamentos de risco. Sim. E é isto que nós estamos, que nós acabamos por estar sujeitos. Ah, então, muito tempo de ecrãs afeta o sono, afeta as notas na escola, não leem livros, menos tempo com a família, peso, problemas de autoestima e as crianças não sabem relaxar. As crianças não sabem relaxar. Hum? Ah, Todas as crianças referem que se sentem ansiosas, sem dúvida nenhuma, para não falar das questões mais sérias. Todas Mas, referem ó isso. Inês, eu tenho alunos meus que me dizem que dormem com o telemóvel debaixo do travesseiro. E não é um, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco. Não é? A questão está, podemos educar os nossos filhos para as redes de uma forma saudável? Podemos. Mas é preciso que nós adultos usemos as redes de uma forma saudável. Se eu estou numa conversa em família com o meu marido, eu não estou a mexer no telemóvel. Se eu estou numa conversa com a minha esposa, ou com o meu filho que me está a querer dizer alguma coisa da escola, eu não estou com o telemóvel lá à frente e a fingir que eu ouço que não ouço. E isso vê-se. Então, há que mudar também algumas condutas. Há pessoas que não se podem esquecer do telemóvel, porque senão entram em piripaque. Eu tive alunos que entraram com uma crise de pânico e de ansiedade, porque lhes foi retirado um telemóvel em sala de aula. E entraram num ataque. Passaram alunos completamente equilibrados, retiraram-se do telemóvel por uns instantes e passaram-se. Eu não posso viver sem isso. Eu não posso estar sem o telemóvel. Eu não posso estar incontactável. Curioso, não é? Sim. Sim. Mais importante que o pai ou a mãe estar bem, mais importante do que criar vinculação com os colegas, é eu não poder passar sem o telemóvel. Então, será que os nossos filhos são viciados em telemóvel? Quais são os sinais de vício? Não é? É isso que os pais querem saber. Quais são os sinais de vício? A única coisa que deixa o meu filho de bom humor é estar à frente do ecrã. O aumento do número de tempo no ecrã. Usar o ecrã como uma fuga. Ou Quando uma criança recusar tempo em família e com amigos. Exato. Quando uma criança é infeliz, a primeira coisa que vai fazer é desconectar. Então, olha, tablet, telemóvel, ok? E elas interferem em tempo em família, sim, interferem nas amizades, interferem nas escolas. Ah, então, é preciso prevenir e é preciso reverter a dependência dos nossos filhos dos ecrãs. E é preciso entender, com base na ciência, quais são as soluções para abordar o problema relativamente a estes vícios. Remover estes elementos tóxicos deste tempo. Primeiro é preciso construir famílias saudáveis. Em famílias saudáveis tem que ter conexões e valores familiares fortes. Começa logo por aí. Será que ambos os pais estão no mesmo sentido de criar valores, criar tempos de ecrã? Acreditam na mesma coisa? Um pai não pode criar um tempo de ecrã para o filho e ele está constantemente bimba, bimba, bimba. O casal não fala, não tem tempo para falar, mas cada um está no seu telemóvel. Para as questões das infidelidades online, do sexting, não é? Agora, e outras que tais, não é? O desenvolver habilidades para a vida vai bater a educação para os valores. Vai bater aquilo que já é feito em muitos países, que é a escola parental e a escola de pais. Então, nós podemos fazer a diferença. Temos que aprender a fazer a diferença. Mas temos que começar na nossa família, temos que começar em casa. E os pais são dois, não é um. São dois. Os dois têm que caminhar no mesmo sentido relativamente a determinados
tópicos, neste caso, relativamente ao uso das telas, ao uso dos telemóveis. Quanto tempo? Durante quanto tempo? Sabendo os impactos que isto tem, as famílias têm que decidir relativamente a isto. Não podem depois dizer, ai, o meu filho tem um problema de concentração na sala de aula. O meu filho tem um problema que já vai acontecendo muito, de garotos que não querem vir à escola, isolamento social, não conseguem sair de casa. O doutor Eduardo Sá já referiu numa conferência vários garotos em que os pais Sim. não os conseguem tirar de casa. Eles não conseguem dar um passo fora de casa. Então, Sim. É que temos que muito nos comum questionar. também, desculpa, muito comum também quando os miúdos vão para a universidade têm que sair de casa e não Não, conseguem não, não, não adaptar-se e acabam saem, por voltar não para saem de casa. casa. Sim. Sabem qual é que é a grande questão que eu observo em alguns alunos? Os alunos vão para fora de casa, passado um mês não aguentam e voltam para a casa dos pais, em que nem querem estudar nem querem trabalhar. E depois os adultos questionam: ai, que não tive sorte, ai, coitadinho. Pois, mas isso tem umas bases. A criança, aquele jovem, foi uma criança onde não houve uma regulação parental. Nós não podemos deixar a educação dos nossos filhos ao fruto do acaso. Não podemos. Senão vamos nos deparar com muitas ervas daninhas. Experimentem deixar um terreno de cultivo, onde vocês cultivam batatas, cebolas, seja o que for, e que não lavrem, e que não tratem. Quando lá forem pelas cebolas e pelas batatas, são maiores as ervas daninhas que aquilo que vocês tiram de cebolas e batatas. Só que a questão é que é a vida dos vossos filhos. É a vossa vida familiar. Então, nós estamos a esquecer-nos aqui de uma série de condicionantes que acabam por ser importantes muito mais que a questão dos telemóveis. Porque tem que haver uma educação para os valores. Ponto. E não é nas redes que eles vão aprender. Que é o compromisso, a palavra que eu tenho com o outro, o respeito que eu tenho para o outro, não é? A forma como eu comunico e por aí adiante. Estes garotos tiram um curso superior e não têm uma capacidade de comunicação e de manter uma conversa com outra pessoa. Está qualquer coisa de errado. Está E a qualquer tal, coisa de e a errado. tal, e a tal capacidade de análise crítica do que é interessante, do que não é interessante. Agora, o que é que nós pais podemos fazer? Supervisionar, informarmos-nos e formarmos-nos. Porque nem tudo o que vem no Google está certo. Porque o T-Google é o T-Google. É uma parte da informação que nós sabemos que não é fidedigna. Então nós temos que nos formar para saber o que é válido e o que não é válido. Temos que ter sentido crítico, nós como adultos, para saber escolher e tomar decisões. E nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos. Todos nós. Quer sejam boas, quer sejam más. E continuamos a empurrar com a barriga. Nós temos questões de maturidade emocional? Se calhar temos. Então, se calhar, vamos estar naquele DSM, que entretanto sai, onde esta característica lá vai estar. Então, devemos pensar se queremos formar família. Primeiro de tudo. Quando formamos família, queremos ter filhos. Porque eles não são bibelôs. Eles têm uma dignidade. E nós não temos o direito de a tirar, de a roubar. Então, nós estamos a retirar a dignidade às nossas crianças. Como é que nós queremos adultos saudáveis? Como dizia a doutora Arlete, eu, eu assusta-me a quantidade de garotos que cada vez mais têm problemas de desenvolvimento por causa do uso abusivo das tecnologias, tanto de pais como de filhos. É preciso saber fazer a panela da sopa. Uma casa que não cheira a sopa, percebe-se que não é casa de família. Já estou como a doutora Arlete diz, que é isto mesmo. Porquê? Porque não há quem se reúna à mesa para comer a sopa. Ou estou a comer a sopa e com o telemóvel enfiado no nariz. Quando os adultos fazem isto, as crianças seguem-nos o exemplo. Não é? Quando para o adulto é mais importante o telemóvel que o companheiro ou companheira, está tudo dito. Não é? Desafiante. E queres mais para terminar?
Acho que já foram falados os pontos mais importantes, portanto, a parte de nós adultos assumimos o nosso papel, que acho que é muito, muito importante. Eu queria sublinhar isso, porque muitas vezes nós adultos colocamos-nos no patamar diferente das crianças, em que eles têm a obrigação de deixar o telemóvel, mas nós não fazemos a mesma coisa. E essa parte é muito importante, sermos modelos e referências, sim. Ok, muito grata Inês por moderar e ponderar isto, ok? Senão eu alavanco um bocadinho mais. Então, até à próxima, deixa-me aqui a partilha. Entretanto, vamos continuar aqui com o resto do pessoal para dúvidas, questões, etc. Muito grata.